Olá, pessoal. Na aula de hoje vamos considerar um estudo de caso. Vamos ver a teoria da ciência de Lakatos. Vamos examinar como esse autor, um filósofo da ciência importante, explica o que é ciência, como ela se estrutura e qual é a relação da ciência com a realidade empírica que ela procura explicar. Essa teoria é interessante porque faz parte de um ramo em que aquela dicotomia entre ciências sociais e ciências naturais é considerada anacrônica. Isso significa que Lakatos defende uma ideia geral de ciência. Dessa maneira, não é nem o caso de que as ciências sociais devam adotar o método das ciências naturais, como alguns argumentaram, e também não é o caso de que as ciências sociais têm um método completamente diferente, próprio. O que Lakatos procura mostrar é que há uma ideia básica de como se faz ciência e do que ela é, e essa ideia básica se aplica a qualquer que seja o objeto. Essa teoria da ciência de Lakatos é chamada por ele de metodologia dos programas de pesquisa científica. É uma concepção de tipo falsificacionista. Para expor então essa concepção, nós vamos adotar o seguinte esquema. Vamos compará-la, que é um procedimento que o próprio autor também faz, vamos compará-la com outros dois modelos de falsificacionismo, que Lakatos vai utilizar e vai aprimorar. Os outros dois modelos são, conforme a nomenclatura que o próprio Lakatos utiliza, falsificacionismo dogmático e falsificacionismo metodológico. A teoria dele nós vamos estudar sob o nome falsificacionismo sofisticado. Vejamos então o falsificacionismo dogmático. Quais são as características desse tipo de filosofia da ciência? Primeiro, que todas as teorias científicas são falsificáveis. Isso significa que, de acordo com essa concepção, diferente de uma concepção indutivista, por exemplo, não se trata de comprovar uma teoria científica. Trata-se de testá-la para ver se ela é ou não falsificável. Segunda característica é da aceitação de uma base empírica infalível. Uma base empírica é constituída de um conjunto de observações. Essas observações, elas são adquiridas através dos nossos sentidos, mas especialmente pelo uso, na ciência contemporânea, de equipamentos sofisticados. Então, essa base empírica vai ser constituída das observações, aquilo que independe de uma teoria específica e que vai servir, então, para testar qualquer teoria que se apresente. A terceira característica é a ideia de uma refutação conclusiva. Usando, então, aquela segunda característica, a base empírica, se refutaria uma teoria científica qualquer quando o que a teoria diz está em contradição com observações básicas. Ela é, portanto, então, falsificada de forma definitiva. A quarta característica se refere ao papel da experimentação, que é considerada essencial. O cientista elabora uma teoria. Essa teoria é testada pelo experimentador, que pode ser, obviamente, o próprio cientista
ou um grupo de pessoas envolvidas na pesquisa. A quinta característica, de acordo com o falsificacionismo dogmático, é de que toda teoria científica deve ser apresentada em um sistema dedutivo, isto é, a teoria, através do uso do raciocínio dedutivo, deve especificar observações que podem ser testadas. Isto é contra a ideia indutivista. E a sexta e última característica é o progresso científico, o que significa que, de acordo com essa perspectiva dogmática, a ciência progride através da refutação de teorias científicas não suficientemente bem elaboradas. Analisando essas características, Lakatos apresenta algumas objeções a essa compreensão do que seja ciência. A primeira objeção se refere a um pressuposto do falsificacionismo dogmático, a saber, que existe uma distinção natural entre proposições teoréticas e proposições observacionais. Proposições teoréticas são aquelas típicas da ciência, são proposições gerais. Proposições observacionais são aquelas proposições que se referem ou pretendem referir a fatos observados, fatos particulares. São, então, proposições singulares. Vamos ver como é que essa questão desse pressuposto aparece em um diálogo baseado na peça teatral do autor alemão Bertolt Brecht, peça intitulada A Vida de Galileu. Tá em nosso ensaio dramático de Brecht sobre a vida de Galileu. Vocês topam? Pode ser. Eu posso ser o Galileu, você o filósofo e você o matemático. Não, acho que eu prefiro você, o matemático e você o filósofo. Eu também prefiro. Tudo Pode bem, ser? então. Tá legal. Então vamos lá. Ah, mas não esqueçam, lá na hora do teatro vocês vão ter um telescópio do lado de vocês. Tá. Então vamos lá. Já faz algum tempo que nós, astrônomos, encontramos grandes dificuldades em nossos cálculos. Nós nos baseamos num sistema muito antigo, que está de acordo com a filosofia, mas infelizmente não parece estar de acordo com os fatos. Segundo este velho sistema, o ptolomaico supõe-se que o movimento das estrelas seja muito complicado. Mas, mesmo admitindo esses movimentos complicados, não somos capazes de calcular com precisão a futura posição das estrelas. Não as encontramos no lugar em que deveriam estar. E, além disso, há movimentos no céu para os quais o sistema ptolomaico não tem explicação alguma. Parece-me que algumas estrelas pequenas, descobertas por mim, descrevem esse tipo de movimento à volta do planeta Júpiter. Se os senhores estiverem de acordo, poderíamos começar examinando os satélites de Júpiter. Eu receio que isto não seja tão simples. Senhor Galileu, antes de aplicarmos o seu famoso telescópio, gostaríamos de ter o prazer de uma disputa. Assunto: é possível que tais planetas existam? Uma disputa formal. Eu achava mais simples os senhores olharem pelo telescópio para terem certeza. Eu acho que nessa hora a gente podia olhar certinho, ó. Eu lembro de dar uma baixadinha assim. Tá bom, Tá bom? tudo bem. Pode ser? Então eu vou dar de novo a fala. Ou não? Vai você. Continua, matemático. Claro. O senhor naturalmente sabe que, segundo a concepção dos antigos, não é possível uma estrela que gira em volta de um centro que não seja a Terra? Assim como não é possível uma estrela sem suporte no céu? Sei. E mesmo sem considerar a possibilidade de tais estrelas, que ao nosso matemático parece duvidosa, eu gostaria de perguntar com toda a modéstia e como filósofo: seriam necessárias tais estrelas? Eu acho que você podia fazer uma reverência. Quando eu falo no matemático, Pode né? ser, você dá uma baixadinha assim pra ele. Tá. Assim. Então vou lá rapidinho Então de vai. novo.
E mesmo sem considerar a possibilidade de tais estrelas, que ao nosso matemático parece duvidosa, eu gostaria de perguntar com toda a modéstia e como filósofo, seriam necessárias tais estrelas? Os senhores não querem ver as impossíveis e desnecessárias estrelas através do telescópio? Não seria o caso de dizer que é duvidoso um telescópio no qual se vê o que não pode existir? O que o senhor quer dizer? Seria tão mais proveitoso, Sr. Galileu, se o senhor nos desse as suas razões, as razões que o movem quando supõe que na esfera mais alta do céu imutável as estrelas possam mover-se e flutuar livremente. Razões, senhor Galileu, razões! As razões? Mas se os olhos e as minhas anotações mostram o fenômeno, meu senhor, a disputa está perdendo sentido. Se houvesse a certeza de que o senhor não se irritaria mais ainda, seria possível dizer que o que está no seu tubo e o que está no céu são coisas diferentes. É impossível exprimir esse pensamento de maneira mais cortês. O senhor está me acusando de fraude? Ótimo, ficou bem legal. acho que Nossa, ficou legal. a gente não teve Legal. nenhum erro, vocês gostaram? Eu só espero que na hora H saia assim, galera. Você acha que Ah, ele só vai ensaiar, conseguir? só ensaiar. É, porque só não esqueça do Veja o que telescópio, é hein? interessante nesse diálogo, que é uma representação de um diálogo que Galileu teria tido com outros cientistas naquela época. O interessante é que o Galileu insistia em que eles olhassem pelo telescópio e os outros não queriam olhar. A impressão, quando a gente ouve ou lê pela primeira vez esse texto, é de que aqueles outros cientistas naquela época estavam sendo irracionais. Eles não queriam olhar para as coisas. Mas isso não é bem verdadeiro. O que eles não queriam era olhar através do telescópio, porque eles duvidavam da confiabilidade do telescópio. Para nós hoje isso parece absurdo, porque nós estamos habituados à ideia de que telescópios, microscópios nos dão acesso observacional à realidade. Mas naquela época não era assim. O próprio uso do telescópio, e Galileu foi o primeiro a apontar um telescópio para o céu, já que era uma invenção recente, era usado mais na navegação. A questão é da confiabilidade disso. Os outros não queriam olhar o telescópio porque eles não achavam confiável a informação obtida através disso. Não havia uma boa teoria óptica que explicasse o funcionamento de um telescópio. A própria teoria do Galileu não era suficientemente boa. Foi somente uma geração depois, quando o filósofo francês Descartes, em sua Ótica, mostrou que o funcionamento de um telescópio é similar ao funcionamento do olho humano, é que houve uma aceitação generalizada do uso do telescópio. Isso porque, se um telescópio funciona de maneira similar ao olho humano, recusar as observações feitas através de um telescópio significaria também a recusa das observações feitas a olho nu. Razão pela qual, então, a partir daquele momento, as observações do Galileu foram mais e mais aceitas. O segundo pressuposto que Lakatos critica no falsificacionismo dogmático é o pressuposto de que proposições singulares são derivadas de fatos. Essa é uma ideia que, nessa versão dogmática, o falsificacionismo compartilhava com o indutivismo e outras teorias realistas da ciência. A ideia era que proposições singulares, relembrando, são aquelas que descrevem fatos particulares. Então, por exemplo, se eu digo a Lua gira ao redor da Terra, isso é um fato particular.
a sentença descreve um fato particular. Nós podemos entender essa objeção do Lakatos fazendo referência a uma distinção importante, a distinção entre prova e fundamento. O que ele está criticando é a ideia de que uma sentença qualquer, sentenças particulares, como essa que a gente falou há pouco, ou sentenças mais simples, como, por exemplo, a árvore é verde, que essas sentenças, elas são provadas por fatos. Isso não é verdadeiro. Uma sentença só pode ser provada por outra sentença. Ou ela é uma sentença autoevidente. Por outro lado, uma sentença pode ter um fundamento no fato. Mas aí há uma diferença. Ter um fundamento no fato não garante a certeza da sentença. Esse vai ser um ponto importante nessas teorias. Por outro lado, na concepção do Lakatos, sentenças autoevidentes não são suficientes para o trabalho científico, porque são poucas, como por exemplo, A igual a A, penso, logo existo, mas a maior parte das sentenças utilizadas na construção de teorias científicas não é desse tipo. A terceira crítica que ele faz ao falsificacionismo dogmático tem a ver com a separação entre o que é ciência e aquilo que é pseudociência ou aquilo que não é ciência. Esse é o problema da demarcação. De acordo com Lakatos, na versão dogmática do falsificacionismo, o critério da demarcação é muito exigente. E se ele for aplicado à própria história da ciência, acabará eliminando algumas teorias normalmente reconhecidas como científicas. Por exemplo, a própria teoria dinâmica de Newton, nesse tipo de interpretação, não poderia mais ser considerada uma teoria científica, o que é um absurdo. Por essa razão, essa versão dogmática do falsificacionismo é muito ingênua e precisa ser reposta por uma versão mais adequada. Vamos então agora considerar a versão metodológica. Lakatos utiliza a distinção entre tipos de teorias do conhecimento. Por um lado, nós teríamos então teorias passivistas e teorias ativistas. Vejamos o que diz o próprio Lakatos. Teorias passivistas defendem que o conhecimento verdadeiro consiste em uma impressão da natureza sobre uma mente perfeitamente inerte. Uma atividade mental só pode resultar em preconceito e distorção. Teorias ativistas defendem que não podemos ler o livro da natureza sem atividade mental, sem interpretá-lo com base em nossas expectativas ou teorias. Vamos ver como essa distinção funciona utilizando um exemplo histórico. A discussão no século XVI e XVII sobre inatismo, isto é, se nós temos ou não ideias inatas na nossa mente. Para explicar isso, vamos comparar dois grandes filósofos. O filósofo britânico, filósofo inglês, John Locke, e o filósofo alemão Leibniz. De acordo com Locke, a nossa mente é como uma folha em branco. A expressão que ele usava era tabula rasa, no qual as experiências, através dos sentidos, imprimiam caracteres, como se alguém estivesse escrevendo nessa folha em branco. Dessa maneira, todo o conhecimento proviria da experiência sensível. Ninguém nasce sabendo coisa alguma. Já a explicação do Leibniz é oposta a essa. De acordo com Leibniz, uma parte dos nossos conhecimentos não são adquiridos através da experiência.
Nós já nascemos com eles. Nascer com eles, obviamente, não significa que nós temos consciência deles desde bebês. Não, significa simplesmente que eles não se baseiam na experiência. Assim, haveria alguns conhecimentos chamados inatos e outros adquiridos. Os inatos não dependem da experiência, os adquiridos dependem. Só que desses dois, de acordo com Leibniz, o mais importante é o tipo inato, porque os adquiridos devem ser julgados por meio desses aqui. Justamente a distinção que o Lakatos está apresentando corresponde a isso. Os passivistas julgam que tudo vem pela experiência. Os ativistas, de que nós contribuímos mentalmente para isso. Hoje em dia, a maior parte, a quase totalidade das explicações científicas adota a postura ativista. Vejamos então o que diz o próprio Leibniz acerca disso. A demonstração originária das verdades necessárias vem exclusivamente do entendimento, ao passo que as demais verdades procedem das experiências ou das observações dos sentidos. O nosso espírito é capaz de conhecer umas e outras, mas é a fonte das primeiras. E qualquer que seja o número de experiências particulares que possamos ter de uma verdade universal, não podemos ter certeza dela pela indução, sem conhecer pela razão sua necessidade. Essa concepção defendida por Leibniz é que vai antecipar as concepções que nós vamos verificar no século XX. Voltando à questão do ativismo, Lakatos faz uma diferença que se verifica historicamente na filosofia e na ciência entre ativismo conservador e ativismo revolucionário. O que nós vimos há pouco de Leibniz é um exemplo de ativismo conservador. No entanto, o filósofo que mais tratou desse assunto com propriedade e em relação ao qual, quando se trata de ativismo conservador, se faz referência, é o filósofo alemão Kant. De acordo com o ativismo conservador, nós temos um conjunto de estruturas fixas na natureza humana por meio das quais nós compreendemos a realidade. Por exemplo, como Kant explica, o chamado princípio da causalidade, por meio do qual nós julgamos que tudo que acontece tem uma causa, não é algo que nós viemos a saber através da indução ou da experiência. É simplesmente a maneira como nós pensamos. E essas maneiras como nós pensamos é que influenciam a forma de fazer ciência. E elas estão fixas desde sempre. Embora nós não tenhamos e precisamos de muita filosofia para saber disso, não tenhamos consciência automática desses princípios. Já para o ativismo revolucionário, que é uma concepção mais recente, do século XX, e que nós encontramos exemplos nos filósofos e cientistas Thomas Kuhn e Karl Popper, de acordo com o revolucionário, essas estruturas conceituais, elas não estão fixas desde sempre na natureza humana, a não ser num sentido muito fraco. Essas estruturas conceituais têm a ver com a história, com o desenvolvimento da ciência humana. E elas podem, portanto, ser modificadas, porque, num sentido preciso, elas são criação nossa. Usando, então, esse esquema classificatório, nós podemos ver que o falsificacionismo metodológico é um tipo de ativismo revolucionário. Ou também outra maneira de dizer isso é um tipo de convencionalismo.
Isso porque depende de decisões que são necessárias tomar para a prática científica. Que decisões são essas? Lakatos menciona 5 delas. Vamos ver e comentar cada uma. A primeira característica é que, no falsificacionismo metodológico, é preciso escolher a base empírica, diferente do dogmático, onde se julgava que essa base empírica se dá naturalmente. No falsificacionismo metodológico, nós temos que proceder a uma escolha de proposições singulares que funcionarão como base empírica. Essa escolha não é completamente arbitrária, isso depende da evolução do conhecimento humano. Mas mostra que, como é uma escolha, isso pode ser e deve, conforme o caso, ser alterado. Podemos ver isso voltando à encenação. Por que os outros não queriam olhar pelo telescópio? Porque para eles aquilo não servia como base empírica, eles desconfiavam daquilo. Hoje em dia serve. Serve porque houve uma escolha, de acordo com essa interpretação metodológica. A segunda decisão consiste em separar essa base empírica do restante das teorias. Isso é importante porque, como a base empírica não é natural, ela pode ser mudada, num certo sentido, a própria base empírica é uma teoria. Então, eu preciso separar essa das outras teorias, e essa que eu separei é que vai ser usada para julgar as outras teorias, para ver se elas são falsificáveis ou não. A terceira decisão consiste em estabelecer regras de rejeição. Isso significa que, como as regras de rejeição não são naturais, a refutação de uma teoria não é infalível, pode ser revista. Por outro lado, isso tem o benefício de que se pode considerar como científicas teorias do tipo probabilístico, teorias que não podem ser além disto, além de probabilidades. A quarta decisão se refere à elaboração de regras para ajuizar sobre cláusulas adicionais. Como qualquer teoria científica introduz hipóteses auxiliares para explicar aquilo que, de início, a teoria científica não tinha previsto, é preciso elaborar um conjunto de regras para saber quando rejeitar essas cláusulas. A quinta decisão se refere à possibilidade de rejeitar teorias quando elas estão em choque com outras teorias bem estabelecidas. E essa é uma diferença importante em relação à versão dogmática. Na versão dogmática, uma teoria é recusada quando ela entra em conflito com observações. Nessa outra versão, ela pode também ser recusada quando entra em conflito com uma outra teoria. O problema do falsificacionismo metodológico é que ele pode facilmente degenerar numa espécie de falibilismo cético. E é para isso que Lakatos aponta. E é por isso que ele quer corrigir o falsificacionismo metodológico. Esse perigo é representado pela ideia de que, no fim, em ciência, tudo vale, que é efetivamente a ideia que alguns tiraram no século XX, especialmente um autor americano chamado Feyerabend. Podemos agora, então, passar à versão do Lakatos propriamente dita. E podemos fazer isso de uma maneira mais resumida, porque essa versão toma diversos elementos que nós já comentamos das versões anteriores. Vamos então falar sobre falsificacionismo sofisticado. O falsificacionismo sofisticado difere do metodológico em relação a dois conjuntos de regras.
regras de aceitação por um lado e regras de refutação por outro. No que se refere a regras de aceitação, podemos ver uma diferença importante entre a versão sofisticada e a versão dogmática. Na versão dogmática, a aceitação de uma teoria está relacionada com a base empírica infalível. Na versão sofisticada, o critério é outro. O critério é que uma teoria é aceita se ela tem um conteúdo empírico excedente a de uma teoria diferente que compete com ela. Isso quer dizer que, se a nova teoria é capaz de prever fatos novos, e uma parte dessa previsão, por sua vez, é corroborada pela experimentação. Podemos então perceber como muda a ênfase. Tanto na versão dogmática quanto na versão metodológica, a ênfase estava num aspecto negativo, na ideia de tornar falsificável uma teoria, recusá-la. Enquanto que, na versão sofisticada, a ênfase está na capacidade heurística, quer dizer, a capacidade que a teoria tem de explicar e de predizer fatos novos. Quanto ao segundo ponto, as regras de falsificação ou regras de refutação, são termos sinônimos, também há uma mudança de perspectiva. Em lugar de julgar teorias com base em fatos, em observações, nós passamos a julgar teorias de acordo com algumas características que elas exibem em relação a teorias anteriores. Isso significa que uma teoria é substituída por outra se esta é capaz de explicar fatos novos considerados improváveis ou impossíveis na teoria anterior. Nós podemos voltar ao exemplo de Galileu, do diálogo. Galileu passou a explicar fatos que, de acordo, se vocês lembram do diálogo, o matemático dizia lá que isso era impossível. A teoria do Galileu passou a explicar fatos que na teoria anterior eram até impossíveis, só que ele estava vendo, através do telescópio, esses fatos. Além disso, a nova teoria tem que ser capaz de explicar todo o sucesso anterior da teoria que ela está substituindo. Esses são, então, elementos importantes. Podemos resumir a proposta do Lakatos apontando para algumas das suas características fundamentais. Vejamos quais são elas. Primeira característica importante do falsificacionismo sofisticado é essa ideia da falsificação de uma teoria por outra teoria melhor que ela, conforme nós comentamos há pouco. A segunda característica é o reconhecimento da utilidade na ciência da proliferação de teorias. É bom para o desenvolvimento, para o progresso da ciência, que haja teorias alternativas. A terceira característica se refere a uma teoria ter informação excedente, uma parte da qual, pelo menos, o quanto mais melhor, tiver sido corroborada. Isso permite a distinção entre ciência progressiva e ciência regressiva. Ciência progressiva é quando uma teoria ou um conjunto de teorias, como o Lakatos prefere, um programa de pesquisa, constantemente prevê fatos novos antes deles acontecerem. Já um programa de pesquisa é regressivo quando os fatos acontecem, independente da previsão da teoria, e só depois a teoria vai tentar explicar por que aconteceram esses fatos. A quarta e última característica, economia metodológica. Isto é, não é necessária cada uma daquelas decisões que nós comentamos antes na versão metodológica. A decisão de número 4 e 5, por exemplo, nós podemos simplesmente eliminar.
Já as decisões de número 1 e 2, nós podemos reformulá-las. Continuamos adotando, mas numa versão que amplia a possibilidade de compreender a ciência. Para concluir essa aula sobre Lakatos, vamos utilizar uma sentença interessante em que ele parafraseia o filósofo Kant. Vamos ouvir essa sentença. A filosofia da ciência sem a história da ciência é vazia. A história da ciência sem a filosofia da ciência é cega. Vejam, a ideia que está presente aí, e que é muito interessante nessa concepção de ciência, é que para nós entendermos o que é ciência, nós temos que entender a história da ciência. E Lakatos aqui está falando inclusive das ciências naturais. Como o nosso tópico são as ciências sociais, essa ideia é ainda mais importante. Nós temos que prestar uma atenção constante às teorias sociais, tais como elas foram historicamente elaboradas. No entanto, não basta isso. É preciso ter uma boa filosofia da ciência. E aí está a interação entre filosofia e sociologia ou ciências sociais. Como dica de estudo para esta aula, recomendo um dos textos fundamentais de Lakatos. Esse texto se encontra no livro intitulado A Crítica e o Desenvolvimento do Conhecimento, um livro editado pelo Lakatos e por Musgrave e publicado aqui no Brasil pela editora Pensamento e Cultrix. O título do texto é O Falseamento e a Metodologia dos Programas de Pesquisa Científica. Esse é um dos textos em que Lakatos explica detalhadamente a sua proposta. Apesar de ser um texto de difícil leitura em algumas partes, é um texto que vale a pena, mas deve ser lido cuidadosamente e vagarosamente. Boa leitura!